Paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem com vocês, né? Depois de 2 semanas e meia, estamos de volta para finalizarmos a matéria Livros Históricos e também disponibilizar após essas aulas as provas para que vocês possam estar fazendo e tendo a sua pontuação enviada para a diretoria do curso para que você possa, enfim, receber o seu diploma. Quero parabenizá-los porque nesse período de 2 anos vocês estiveram firmes, estudando, e graças a Deus, mesmo a toda essa pandemia que estamos vivendo, encontramos condições de continuar as aulas para que você pudesse não ter nenhuma perca com relação à data da sua formatura. Na última aula, nós paramos nesse slide aqui, ó, que foi um simples resumo do livro todo de Juízes, né? Eu queria voltar só num pontinho para vocês aqui, para a gente dar sequência e começar a Ruth também, certo? Eu quero que você preste bastante atenção agora no que eu vou dizer. Depois que nós terminarmos Juízes, eu vou também fazer Ruth e 1 Samuel, correto? Segundo Samuel, até o último dos livros históricos, ali Esdras, Neemias, nós temos as aulas gravadas pelo diretor pedagógico do curso, que é o editor do livro, o pastor Jamiel Lopes. Uma referência em pedagogia cristã, em psicologia cristã, que é o diretor da editora, né, e do curso também. Então ele fez a gravação dessas aulas. Então, olha, eu encerro com vocês 1 Samuel. Terminou 1 Samuel, eu vou disponibilizar as aulas gravadas do pastor Jamiel. Inclusive, no nosso site de estudo, que é aquele que eu mandei o link várias vezes, estão lá já disponibilizadas essas aulas do pastor Jamiel. Mas eu vou disponibilizar aqui para vocês no WhatsApp e na nossa sala de aula do Google, certo? Então vamos lá. Voltando aqui. O período de Juízes, conturbado, triste, mas totalmente transformador para a nação de Israel, e nos dá um ensino: nunca devemos abandonar o Senhor quando estivermos em momentos tranquilos e felizes. Mas nos momentos tranquilos e felizes devemos fazer totalmente diferente do que o povo fez lá no período dos Juízes. Devemos buscar e continuar buscando ao Senhor, porque quando o dia mau chegar, possamos estar abrigados e fortalecidos no Altíssimo, sem sermos repreendidos por Ele. Essa é a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida. Meus queridos, Juízes, ele apresenta muitos personagens que nós vamos ver agora, eu vou mostrar um por um para vocês nos próximos slides, que foram levantados para organizar, direcionar, coordenar e liderar o povo em momentos de dificuldade. Mas note bem, não era a nação inteira, era um povo específico, era algo mais local. Quantas tribos? 12 tribos espalhadas, né? Espalhadas ali pela terra, e de repente vinha uma crise com alguma tribo. As tribos mais mencionadas, Efraim, Judá, né? Dan, Manassés, as tribos que mais se envolviam em conflitos, entre elas se levantava um juiz que ia coordenar o povo daquela tribo. Em algum momento de crise ou de guerra, algumas tribos se uniam ali juntamente numa aliança para vencer o inimigo, certo? E nesse momento eles buscavam a Deus, o Senhor suscitava um líder, alguém levantava no meio deles, essa pessoa durante alguns anos, alguns foram só meses, livrava o povo dos inimigos, o povo fazia o que era bom, quando aquele juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal. Só para que vocês se lembrem, quando vocês ouvem lá, ou leem, né, na Bíblia, em Juízes, dizendo assim: e levantou-se uma nação contra Israel. Ali não está dizendo, ali o contexto, a semântica do texto não quer dizer que era o Israel todo, não era as 12 tribos, não era todo aquele povo, não.
quando fala assim, levantou-se contra Israel, era especificamente uma tribo, ou uma região, ou um setor à parte. Então, sempre o juiz era levantado de forma local. Porque se o juiz fosse levantado para um juiz para 12 tribos, ele poderia ser considerado um rei. O que só vamos ver lá em 1 Samuel, né, com a monarquia, com a entrada de Saul como o primeiro rei de Israel. Mas temos alguns personagens conflitantes nessa história de Juízes. Por exemplo, um personagem que eu particularmente gosto muito da história dele, do decorrer da história dele, Gideão. Você começa em Juízes 6, vendo a história dele. Um jovem que nasce numa família pequena, numa região que estava em conflito, quer ver, Juízes capítulo 6, é interessante notar que eles estavam vivendo numa região que estava em constante conflito, mas agora são invadidos por um povo que estava da além do Jordão, ou seja, Gideão estava aqui, ó, mais ou menos, acompanha aqui, ó, como se fosse um mapa, né? Gideão estava aqui na sua tribo lá, com o seu povo, desse lado do Jordão, aquém do Jordão. E da além do Jordão, abaixo assim, tinha uma região que era os midianitas, que eram descendentes de Midian, filho também de Abraão. Tudo bem, mas isso não é detalhe para agora. Esse povo sai, atravessa e vem o que? Justamente confiscar alimentos onde Gideão estava. Então é uma característica do livro do Juízo, um período que houve o que? Saqueamento de bens, saqueamento de posses, saqueamento de alimentos, porque você deixa o povo faminto, obviamente o povo se rende ou enlouquece, né? E Juízes 6 diz o seguinte, ó, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal. Olha o ciclo, sempre, né? Sempre, o ciclo. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de quem? Dos midianitas, por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, o que acontecia? Os midianitas e os, agora junto com outras nações, os amalequitas, como também os povos do Oriente, note bem que já vai juntando mais gente, subiam contra eles. Está falando de todas as nações que estavam além do Jordão. Midianitas, amalequitas e os povos que vinham do Oriente. Síria, aquela região toda vinha atravessando o Jordão ali para atacá-los. Subiam contra eles e acamparam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. Por que a vizinhança de Gaza? Terra dos filisteus. Eles iam consumindo tudo até o limite. Não, agora aqui pertence aos filisteus, aqui nós não vamos invadir. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente sabiam que a partir dali eles não tinham condição, porque eles sabiam que os filisteus eram muito mais fortes e venceriam eles. Então, eles fizeram o quê? Enfraqueceram o caminho. Se cortaram ali a nação de Israel no meio, enfraqueceram o caminho. Ali podemos dizer que eles pegaram ali a tribo de Efraim, parte da tribo de Judá, e cercaram ali até a faixa que hoje a gente chama de faixa de Gaza, ou os limites de Gaza, que já era as terras dos filisteus. E não deixavam Israel sustento algum. Presta atenção. Não deixava sustento algum. Nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Pronto. Agora um destaque do texto. Assim, por causa disso tudo, Israel ficou muito debilitado com a presença de quem? Dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Note bem que o capítulo 6 começa a dizer que o povo fez o que era mal, e o Senhor entrega o povo nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Aí depois, do versículo 1, no versículo 2, vai fazer a descrição do que aconteceu nesses 7 anos. De toda a turbulência. E a estratégia que o povo de Israel começou a criar para esconder os alimentos deles. Covas, cavernas,
no local onde se malhava uva no lagar, colocava, onde se pisava uva, desculpa a palavra, se pisava uva no lagar, colocava agora o trigo para ser malhado, que é totalmente um contrassenso de função, mas eram estratégias para esconder o alimento. Então, se você lê o texto com atenção, você vai perceber que o autor de Juízes ele faz uma descrição do que acontece nesses 7 anos, correto? E ele vai dizer também que os midianitas se unem a outras nações. Todas elas queriam reconquistar a terra ou conquistar terra que também não eram deles e destruir aquele povo. E a estratégia deles era o quê? Tirar todo o alimento, toda a subsistência, tudo que eles produziam para eles próprios e vendiam para os outros. Até o limite. Por que até o limite? Porque eles não queriam contenda com outros povos, apenas com o povo de Israel, especificamente algumas tribos que estavam abaixo. Assim ficou Israel muito debilitado. Aí o versículo 7 diz assim, ó: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o versículo 8 vem com a resposta. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, tirei da casa da servidão, ó, lembrando, trazendo à memória as coisas que aconteceram lá para trás. Tirei da casa de servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto oprimiram, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses, aí ele vai citar os deuses das terras e citaria como exemplo deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Contudo, advertência, não destes ouvido à minha voz. Ou seja, eu sempre livrei vocês das situações mais improváveis e impossíveis. Contra os exércitos numerosos, vocês não tinham condição nenhuma de vencer. Eu livrei vocês. A única coisa que eu pedi, conquista a terra e não se associe com as práticas e com os deuses deles, mas vocês não me deram ouvidos. Tudo bem? Aí o versículo 10 dá um salto. E a gente não sabe o tempo que isso acontece. Pode ter sido no mesmo momento ou pode ter se passado algum tempo para o povo refletir na mensagem e continuar orando, né? Mas o versículo 11 diz o seguinte: então, conjunção adversativa, então, ou seja, dá para se entender que com o versículo 10 aqui, o povo escuta a mensagem, o coração se quebranta e eles começam o quê? A clamar mais intensamente. Sim, Senhor, reconhecemos que estamos errados. Sim, Senhor, não merecemos nada. Sim, Senhor, tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, o que será de nós? E Deus ouviu do céu as orações. Aí agora vem a conjunção adversativa. Então, veio quem, gente? O anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui se você quiser usar a palavra cristofania, use. Se você quiser usar teofania, use. Não vai mudar o efeito, o propósito aqui. O próprio Deus desce, representado ali na segunda pessoa da Trindade, Cristo. E o Cristo, o próprio Cristo, se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerzita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, ou seja, aquelas estratégias de esconder o alimento, para pôr a salvo dos midianitas. Então, mais uma vez, conjunção adversativa. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão se assusta. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Note bem que Gideão faz uma lembrança do que foi citado no versículo 9 e 10. Note bem que aqui Gideão não está lembrando de coisas contadas por gente antigo, não, por povos antigos, não. Ele está se lembrando de algo que foi dito recentemente. É como se quando no versículo 9 e 10 Deus avisasse para eles: eu livrei vocês, eu tirei vocês da servidão. Se lembra disso? O povo começasse a contar todas aquelas histórias em evidência novamente.
E aquilo ficou fresco na mente de Gideão, e Gideão provavelmente ficou pensando naquilo, remoendo aquilo, e no seu íntimo, no seu coração, ele pede para que Deus faça novamente. Aí de repente aparece o anjo do Senhor, o próprio Deus, e diz para ele: eu sou contigo, varão valoroso. Ou seja, chamando ele de forte, de homem íntegro, né? E valente. Interessante pensar nisso, tá? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Agora presta atenção nesse detalhe. Eis que a minha família é a mais pobre. Onde? Manassés. Note bem que Manassés estava. Lembra daquela do gráfico lá que a gente mostrou lá? Ó? Manassés pega a porção dobrada, né? Eles pegam uma parte tanto da além do Jordão e aquém do Jordão dividido. Gideão diz aqui que a família dele era mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu só quero ler até aqui. Você vê aqui, nesses todos os versículos que a gente leu, um resumo de todos os ciclos que acontecem em Juízes. Mas Gideão, eu quis fazer questão de ler alguns versículos aqui com vocês para que vocês entendessem o seguinte: o Senhor vai lá agora e suscita uma nação para invadir o território de Israel, tirar todos os seus alimentos e, consumindo Manassés, descendo ali, chega até Efraim e vai lá em Gaza, até na divisa com os filisteus. Só que o problema ali estava com Manassés, que era a maior de todas as tribos, era que tinha porção dobrada dos dois lados. Então eles tinham os midianitas tanto do lado dos midianitas e tinham também tanto do lado de cá até a terra dos filisteus. E Gideão se encontra com muita dificuldade para convencer o povo de que ele era chamado por Deus. Só que o Senhor faz isso não com palavras, mas com atitudes. E note bem que Gideão, ele nasce numa família que era o quê? Extremamente idólatra. O seu pai era considerado um homem quase que um xamã, né? Alguém que fazia os deuses, que invocava o povo pelos deuses, mas não o Deus verdadeiro. Baal, que era sempre a referência do Deus mais poderoso das nações ali, o que trazia prosperidade, o que trazia fertilidade e tudo mais. Quando Deus chama Gideão, ele confronta ele, e a primeira coisa que o desafio dele é destruir os ídolos do pai dele, os deuses do pai dele, o poste ídolo onde o povo adorava, e transformar aquilo em lenha, em caos, em caco. Gideão faz isso. No outro dia de manhã, o povo já descobre que foi ele, tenta matar ele. O pai dele intercede, não deixa que o povo mata, mas eles pegam e falam assim: ele não se chamará mais Gideão. Eu quero que você preste atenção nisso, que no decorrer da história de Gideão, esse nome que deram para ele vai fazer uma diferença grande. O Senhor nunca o chamou de Jerubaal naquele momento, mas o povo vai e muda o nome dele para Jerubaal, ou seja, Baal contigo contende, ou seja, Baal vai te matar, Baal vai te destruir. E ele leva esse estigma agora na sua vida. Só que vocês conhecem a história de um propósito muito grande, totalmente sem condições militares e logísticas de vencer uma batalha. A tribo ali, chamada agora não de Manassés, mas de Israel, note bem que sempre é chamada de Israel, leva o nome da nação inteira. Eles conseguem destruir e vencer os midianitas e eles fogem dele. Gideão é colocado numa posição de juiz, de governante daquele povo, mas chega um momento em que o povo procura Gideão e diz assim: Gideão, por que você não fica líder sobre nós? E tinha alguns anciãos das outras tribos presentes. O que significava isso? Significava que eles já viam em Gideão a posição de alguém que poderia ser um rei, de alguém que poderia governar sobre eles. Gideão diz: não, eu não quero. Longe de mim ser líder de vocês, estar dominando sobre vocês, porque quem domina vocês é o Senhor Deus. Ok, até aí tudo bem. Só que essa sementinha ficou plantada no coração de Gideão. Quer a prova? Com o passar do tempo, ele envelhece e ele faz algumas conquistas.
pega o ouro daquelas conquistas, a joia daquela conquista, acaba tecendo uma estola sacerdotal. Quem poderia usar uma estola sacerdotal era somente o sumo sacerdote. Num dia mais específico, que era o dia da expiação, onde ele se colocava como aquele que mediava todos os pecados do povo a Deus e recebia de Deus a resposta e perdoava o povo. Gideão faz uma estola sacerdotal, coloca ali na sua tenda, na sua casa, e aquilo ali vira um local de peregrinação e adoração, idolatria. Se não bastasse só isso, Gideão também pega várias esposas para ele. O que aqui aparece a palavra concubina. E eu quero que você note bem que a palavra concubina só vai aparecer no contexto de Israel, nação, quando alguém era considerado um líder muito forte ou um rei. Então, concubina tem muito a ver com aquele que é rei, aquele que pode manter essas mulheres. E Gideão tem 70 filhos. Agora, note bem a sementinha que eu falei. E ele pega uma concubina e tem um filho com ela. E sabe como que ele vai dar um nome para esse filho? Abimeleque. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver? Vamos analisar o nome Abimeleque? Lembra que o povo falou, eu quero que você seja rei, quero que você lidere sobre nós, ele longe de mim. Não, o Senhor que vai ser, mas de repente ele faz uma estola, o povo começa a adorar aquela estola, ele se sente mais entronizado ainda. E o filho dele, ele dá o nome de Abimeleque. Se você pegar o nome Abimeleque, em hebraico é Abmelech, ou seja, Abba, pai. Lembra de Abba, pai? Abba, pai é paizinho, né? O papai, ou pai duas vezes. A palavra Abba significa pai. Então, quando você pega Abba, Melech, significa o quê? Meu pai é rei. Melech, rei. Abba, pai. Então, Abmelech, meu pai é rei. Então, ele dá o nome para o filho daquilo que justamente ele sentia que ele era. Um rei. Sabe o que acontece? Quando o filho cresce e os outros filhos crescem, esse filho com certeza ouvia do seu pai as histórias de que ele seria rei e que ele deveria ser, e as conquistas que ele fez e tudo mais. A sementinha do mal que estava em Gideão passa para o filho dele, chamado Abimeleque. Gideão morre, certo? Mas Abimeleque cresce. Uma vez, ele faz uma reunião com seus irmãos, com 70 dos seus irmãos, e mata 69. Sobrou um. Ele assassina os seus irmãos. Primeiro ele vem com uma história de que eles deveriam conquistar, deveriam ser rei, escolher um entre eles. Quando ele percebe uma situação de fraqueza, ele mata os seus irmãos. Sobrevive um, que é Jotão. Então você note bem que mesmo um líder escolhido e sendo usado por Deus, ele tem que estar estreitamente na direção que Deus quer. E deixar o orgulho de lado. Então eu estou mostrando para vocês um lado de Gideão que talvez você nunca parou para pensar. Quando você vê ele dando o nome de Abimeleque para o seu filho, você vê Abimeleque, ou seja, meu pai é rei, e o filho cresce com esse sentimento de que eu sou o rei que o meu pai queria, que o meu pai era rei, então eu vou manter isso. Acontece toda uma tragédia familiar em Gideão. O livro de Juízes é assim, é esse livro que causa esse temor, esse pavor muitas das vezes, certo? E como sempre, né, era um livro que, como diz aqui no nosso slide aqui, ó, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É uma história escrita a partir de um ponto de vista religioso. Esse livro é um triste comentário sobre a futilidade de se tentar fazer uma obra permanente para Deus com a ausência de uma forte organização central. Sem liderança apropriada, o resultado é o quê? Confusão civil e o caos moral. Israel precisava de liderança contínua. A igreja de hoje precisa de um ministério ordenado e de obreiros e de ordenanças. O propósito do livro se divide em 3 partes. Ele mostra a necessidade de haver líder. Segundo, esta obra se concentra a nossa atenção na longanimidade de Deus, ou seja, o tanto que Deus é longânimo. O povo pecava, de repente Deus enviava alguém, vocês estão sofrendo isso, por aquilo. Senhor, nos perdoa. E o povo voltava a clamar, o Senhor perdoava e enviava um libertador. O libertador libertava o povo estava novamente bem. De repente caía tudo novamente. Até mesmo numa era de profunda apostasia, ainda existiam alguns poucos que se apegavam à fé e adoração ao Deus verdadeiro.
Então, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente, voltando aqui onde a gente tinha parado, a figura bem rápida de cada um dos juízes, porque a gente já falou bastante sobre juízes, e como é um resumo mais básico, vocês já têm isso bem firme na sua cabeça, e quanto mais ainda vocês que são leitores da Bíblia. Ó, mais uma vez, vou dar crédito aqui, né? A gente tem que dar sempre o crédito das pesquisas que a gente faz. As ilustrações que eu vou mostrar para vocês agora é do irmão Marcos Natt. É um artista, um desenhista. E ele sempre usa caracteres e figuras da Bíblia para trazer o desenho e nos dar uma visão mais artística daquilo que seria aquilo, correto? Se você quiser conhecer mais o trabalho dele, Brotter Bíblia Arte. Nos próximos slides veremos o perfil de cada juiz de Israel. Vamos lá? Então aqui nós temos o juiz 1. Aqui você vê uma expressão artística de uma estatueta de Baal, né? Cativou os israelitas por longo tempo. É interessante o povo... Esse negócio, eu já falei para vocês numa aula passada, esse tom abstrato de Deus, ou seja, eu sei que Deus existe, que Deus é real, ele se move em mim, ele está em nós. Mas eu não o vejo, eu não posso tocá-lo, né? Então, quando Israel está num local onde todos perguntam onde está o seu Deus, eles apontam para o céu, apontam para o coração, apontam para a consciência, aquilo muitas das vezes era vergonhoso para eles e não deveria ser, porque esse Deus que é invisível, mas é real, era o que fazia milagre no meio deles e controlava todas as coisas e controla todas as coisas. Aí eles começaram a se apaixonar pelos ídolos e os deuses das nações. A maior figura era Baal. Em algumas passagens esse nome muda de Baal para Astarote, certo? E assim tem a figura feminina, a figura masculina, e assim vamos para frente nessa sequência de histórias. Aqui você vê Deus levantando um juiz chamado Otiniel. Quem era o maior inimigo dele? Era o rei Cusã-Risataim. Quantos anos? 40 anos foi o tempo de paz. E aqui vai ter um resuminho da vida dele, ó. Ele era filho de Kenaz de Judá, irmão mais novo de quem, gente? De Caleb, cuja filha Axa foi lhe dada em casamento como recompensa de ter tomado Kiriat Sefer. O casamento de um tio com a sua sobrinha não é expressamente proibido pela lei levítica. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel depois de quem? Josué. Ele livrou a terra da opressão do rei da Mesopotâmia. Certo? Aí agora você vê aqui o segundo juiz, que é Eude. Olha aqui, ó, um versículo muito interessante sobre ele. De tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre e lhe saiu o excremento. É uma palavra assim forte, né? Você nota alguém cravando a espada no ventre de alguém, e o Salmo 136 depois narra com louvor essa história, né? O inimigo era o rei Eglon de Moabe. E foi 80 anos o tempo de Eude e foi um tempo de paz. Passa Otoniel, os filhos de Israel voltam a pecar. Aqui já começa. Os filhos de Israel voltaram a pecar e Eglon, simbolizado artisticamente com esse homem aqui, rei dos Moabitas, oprimiu Israel por 18 anos. Note bem que todos os inimigos vinham dali, a maioria, né? Vinham de além do Jordão, ó, midianitas, moabitas, e vinham dali daquela região, vindo para cá para reconquistar a terra. Os israelitas pediram um salvador a Deus, que foi Eude. Ele era canhoto da tribo de quê? Benjamim. Eude foi escolhido para levar o tributo de Israel a Eglon. E quando ele chegou lá, né, o rei Eglon viu todo aquele tributo, tudo, foi uma estratégia para matar ele, ó. Ele levou escondido um punhal e disse que havia uma mensagem secreta para o rei. Quando o rei ficou sozinho com ele, é interessante depois você ler isso, gente, Juízes capítulo 3. Quando Eude ficou sozinho com Eglon, ele esfaqueou. E aqui conta detalhadamente como que foi bem estranho, né, bem cruel mesmo. Quando Eude ficou sozinho com Eglon, ele esfaqueou, saindo os excrementos do ventre, e matou o rei, trancou a porta da sala e disse que o rei estava dormindo, e saiu pela janela de ventilação do quarto. Então, temos aqui a forma como Deus levanta Eude, e ele fica 80 anos, foi um tempo de paz.
Depois você vai ver bem rápido essa história aqui desse juiz aqui, ó. Artisticamente simbolizado como um homem bem forte, chamado Sangar. A arma que ele mais usava é a aguilhada, é uma vara comprida com ponta de ferro que serve para o quê? Para picar os bois. Depois de Eude, levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou quantos homens? 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. A história dele é bem curta, só que foi num período grande. E eu quero parar 2 minutos, prometo que é 2 minutos aqui para vocês. Quando você vê Sangar e a sua luta contra os homens dos filisteus, você tem que entender o seguinte. E o detalhe, como ele matou esses homens? Não foi com espada, não foi com lança, não foi com machado, foi com uma arma improvisada, que não era uma arma, era uma ferramenta utilizada para o quê? Amansar e conduzir os bois ao rebanho. O que isso nos ensina? Por isso que eu sempre falo a vocês, preste atenção nos detalhes que os textos nos mostram. O detalhe dele ter matado com uma guilhada não era porque ele só tinha aquilo naquele momento, não, é porque ele só tinha aquilo de verdade. Vou contar para vocês rapidamente nesses 2 minutos. Israel era um povo nômade. Eles conquistam a terra porque Deus deu a terra para eles. A vitória deles foi porque Deus deu para eles. Eles não tinham espada, não tinham lança, não tinham arco, não tinham flecha. Tudo que eles tinham, as armas que eles iniciaram a peregrinação foram as armas dos soldados egípcios que morreram lá no Mar Vermelho. Eles pegaram. Eles não tinham isso. Com o passar do tempo, eles foram adquirindo armas dos inimigos vencidos. Mas eles não tinham uma tecnologia de criação e de fundição de armas. Eles não dominavam a técnica de rudimentar de fundição ou de trabalhar com ferro, com cobre, para fazer armas. Tanto é que para fabricar o tabernáculo, Deus teve que levantar homens lá e dotá-los de sabedoria naquilo, porque Israel não tinha quem se preocupava com aquilo, porque eles eram nômades. Então, logisticamente falando, eles não tinham condição nenhuma de vencer nenhuma batalha. No período de Juízes não foi diferente. As vitórias, tanto é de Gideão como é de outras, eram vitórias milagrosas concedidas por Deus e que na maioria das vezes eles só lutavam com inimigos já enfraquecidos porque Deus os enfraqueceu. Quando vê esse Sangar se levantando e matando 600 filisteus com uma guilhada, significa que eles não tinham armas, gente. E segundo a história secular conta e a própria Bíblia registra em Samuel, os filisteus daquela região ali eram os que dominavam a arte de fundição de armas. As melhores armas produzidas vinham da terra dos filisteus. Eles dominavam a arte de amolar, de fundir, de criar e de fazer armas. Tanto é que você vai ver em Samuel a história lá de Golias, Davi, Golias e assim por diante. Você vai ver nos detalhes que vai contar que Israel pagava tributo aos filisteus, sabe para quê? Para amolar enxada, para amolar enxadão, para amolar os seus machados, para amolar as suas facas. Eles nem amolar uma faca inchada, eles não sabiam. Eles tinham que ir lá nos filisteus, pagar tributo, e alguém dos filisteus ia lá e amolava para eles. Eles não tinham essa estrutura. Eles não tinham essa condição. Por quê? Porque eles tinham que confiar em Deus, que Deus ia livrar eles. Aí aparece Sangar com essa arma na mão, e o autor faz questão de dizer, ele matou com uma guilhada. E alguém pensa, mas isso não é nem arma. Isso não é arma. Isso é algo que se usa para conduzir os bois. Mas tudo bem, o Senhor dotou esse homem de uma força grande. Ele vence, a história dele não é muito relatada. Note bem que a preocupação é só dizer como que ele matou. Por que isso é importante para nós? Sabermos que as nossas armas estão escondidas em Deus. É isso que a mensagem espiritual que temos disso aqui. Certo? Ó. Aí depois vai surgir a figura desses dois aqui, que é uma história muito bonita também. Talvez deveria ter aqui outra mulher aqui chamada Jael, né? Que ela resultou numa vitória muito importante para Israel, numa estratégia. Mas aqui nós temos Baraque e Débora. Foram 40 anos o tempo de paz deles. Durante o período de juízo de Israel, Baraque e Débora e mais 10.000 israelitas, note bem que quando aparece israelitas, aqui já aparece uma aliança de algumas tribos se unindo. Não são todas, mas algumas. Lutaram contra os cananeus, chefiados pelo comandante militar Císera. Certo?
Quem que mata esse homem? Jael. O homem sai correndo, tá cansado da batalha, tá cansado e fugindo mesmo da morte, entra na tenda de Jael. Existia uma certa afinidade entre o povo de Císera e o povo de Israel, mas aquele conflito ali, ele vai e se esconde dentro da tenda de Jael. Como ele está com muita sede, o que ela faz? Ela não dá água para ele, não. O que ela deu para ele beber? Leite. O homem cansado. Provavelmente, assim, com fome, faminto, com sede, talvez com um pouco de frio também. Toma o leite, ele se sente entorpecido e adormece. Quando ele dorme, ela pega uma estaca da sua tenda e crava na cabeça dele. Ela simplesmente cravou a estaca. Ela não bateu na cabeça dele, não. Ela pegou a estaca e cravou na cabeça dele. Ela deu leite para ele dormiu e matou o homem. O arsenal deles incluía carros de guerra cujas rodas estavam equipadas com mortíferas foices de ferro. O lugar era o Monte Tabor e o Vale da Torrente de Quizon. O Monte Tabor, para você ter uma ideia, gente, é aquele famoso monte chamado Monte da Transfiguração. Na verdade, o Monte da Transfiguração de Jesus, alguns falam que nem era o Monte Tabor, mas é considerado como o Monte da Transfiguração. Ele fica de frente de Nazaré. Só para você ter uma ideia. De frente da cidade de Nazaré, na região da Galileia. Tá? Não dá para mostrar a foto aqui para você, mas hoje lá, se você for, você vai ver a cidade de Nazaré embaixo e bem na frente o Monte Tabor. E o Vale da Torrente de Quizon. Esse vale aqui que fica de frente o Monte Tabor, que é chamado aqui de Vale da Torrente de Quizon, é na verdade o Vale de Jaboque. Não, desculpa. O Vale de Jaboque é mais embaixo, perto do Jordão ali. É o Vale do Armagedon lá. Eu esqueci o nome agora. Me perdoem. Tá? Esquece o Jaboque. É porque o Jaboque veio na minha cabeça. O Jaboque fica embaixo ali, perto do Jordão. Não tem nada a ver com a região da Galileia. É o vale ali onde vai ser a batalha do Armagedon que a gente lê lá em Apocalipse. Esqueci agora o nome do vale, gente. Vale de Megido, né? Mas tem um nome mais específico para aquela época. Então, o Monte Tabor está aqui, o vale está ali todinho. Esse vale desce inteirinho, mais ou menos 150 quilômetros, até chegar perto de Jerusalém. Então, e o Vale da Torrente de Quizon. O que aconteceu ali mostra que Baraque era um homem com fé exemplar. Depois você lê a história. Com Deus, Baraque e Débora derrotaram o exército de Císera. E esse homem, Císera, acabou sendo morto por Jael. Certo? E agora nós temos Gideão, né? Já falei sobre ele aqui um pouco, então não vou ler ele aqui. Você vê artisticamente pintado aqui para a gente ter uma noção melhor. O inimigo maior foi os midianitas e ele ficou 40 anos, foi tempo de paz. Mas aconteceu alguns problemas na vida dele, como nós mostramos. Aí aqui, gente, eu queria mostrar para vocês isso aqui, Essa transição aqui, entre Gideão, Tola e Jair é muito... Não está comprovado que é, arqueologicamente. Mas está muito provável que seja nesse período desses juízes aqui que seja a história de Ruth. Porque a história de Ruth está incrementada dentro dos juízes. Acredita-se muito pelos comentários que existem entre Gideão, Tola e Jair e o que existe em Ruth que seja nesse período ali que esteja inserida a história de Ruth, tá? Então, e depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, que era o filho de Gideão, né? Tola, filho de Puar, filho de Dodo, homem de Issacar, que habitava em Samir, na montanha de Efraim, julgou Israel 23 anos e morreu e foi sepultado. Depois dele levanta-se Jair, que já era gileadita, e julgou Israel 22 anos, e tinha esse 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades que chamava Havot Jair até os dias de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Juízes capítulo 10. A terra de Gileade também está além do Jordão, tá? Aquela história lá do Gileade, tudo está ali além do Jordão, é toda aquela terra ali, certo? Depois nós temos uma história interessante, né? O juiz Jefté, que você vê artisticamente pintado, que se lembra
daquela parte do voto que ele faz, que a primeira pessoa que ele visse vindo diante dele, ele sacrificaria ao Senhor. Só que note bem que o sacrifício ali não era um sacrifício humano, era de entregar a pessoa em total que disposição para Deus. E quando ele vê a filha dele vindo, né, com certeza muito alegre de ter visto seu pai, e Jefté era um homem de guerra, um homem de batalha, diferente de Gideão, que procurou mais ser pacífico, Jefté procurou mais a guerra mesmo e vencer e acabar com tudo rápido. Aí Juízes 11:36 diz: ai de mim, minha filha minha, muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Quando ele fala és tu a causa da minha desgraça, ele quis dizer o seguinte, que o voto ele não ia deixar de cumprir, mas ia trazer uma tristeza porque ele ia deixar de ter a filha dele como alguém na sua casa todos os dias e como alguém que ele poderia dar de casamento para outra pessoa. A filha dele não ia poder ter todos esses privilégios que uma moça, que uma mulher da vida comum deveria ter. Ela deveria servir ao Senhor e ser exclusivamente para o serviço ao Senhor. Depois de ser expulso da casa por seus meios irmãos, por seu filho de uma prostituta, ele foi viver em Tobi, a leste de Gileade, e foi viver com homens o quê? Levianos. Aí você vai entender, gente, por que ele foi tão assim violento? Não tinha o sangue frio mesmo, matava mesmo. Mas Deus usou esse homem para livrar a Israel das mãos dos amonitas e outros inimigos. Aí você vê que a criação dele foi uma criação difícil, né? Ele foi expulso da casa dos seus meios irmãos, porque ele era filho de uma prostituta, foi viver numa região estranha para ele e conviveu com homens levianos. Ele governou por 6 anos, mas foi um tempo de paz, relativamente, porque ele era um homem de guerra e vencia suas batalhas. Os amonitas entraram em guerra contra os israelitas e não tinha nenhum homem com as qualificações de Jefté, homem valoroso e guerreiro, e os anciãos foram buscá-los na terra de Tobi. Começou a ter problema, eles lembraram de que Jefté vai resolver esse problema para nós. Foram lá e buscaram ele. E ele começou a vencer. Se você ler a história, você vai ver que era um tempo de muito conflito, mas Israel conseguiu ter uma estabilidade e certa paz. Antes de partir para a guerra, ele fez um voto ao Senhor, que no caso ele retornasse para a casa vitorioso, quem primeiro da porta da sua casa saísse ao seu encontro, essa pessoa seria oferecida em holocausto ao Senhor. Ele voltou vitorioso e sua filha única lhe saiu ao encontro. Aí quando você vê a palavra holocausto, você lembra da oferta queimada, né? Que seria toda queimada. Mas você também tem que se lembrar que Deus não aceita sacrifícios humanos. E se você continuar lendo a história, você vai ver que ele não ofereceu a filha dele em holocausto de morte no altar. Ele oferece ela em holocausto para ela servir com toda a sua força e vigor, beleza e juventude ao Senhor. Certo? Não casaria, poderia ter filhos, não poderia constituir família, teria que se separar totalmente da sua família e viver uma vida de dedicação e devoção ao Senhor. Muita gente confunde. Ele ofereceu a filha dele lá em holocausto, porque já acha que o holocausto ali, semanticamente dizendo, tem a ver com o holocausto lá de dividir. Imagina, Jefté pegando o sumo sacerdote, o sacerdote lá e partindo a filha dele ao meio e depois ao meio novamente, dividindo 4 pedaços ali, oferecendo, e Deus ia receber sacrifício? Não, irmãos, vamos ter isso em mente, tá? Não foi isso que ele fez. Aí depois vem aqui, ó, o período dos 3 juízes, né? Ibzan, Elon e Abidom. E depois dele, né? Depois dele, no caso, Jefté, julgou Israel e Ibzan. De onde? De Belém. E depois também, depois de Ibzan, julgou Elon, o Zebulonita. E julgou a Israel, quantos anos? 10 anos. Zebulonita, porque ele era da terra de Zebulon. Certo? E depois Abidom, e depois dele, que é Elon, julgou Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. Juízes 12, 13. Aí são histórias rápidas, de juízes de sucessão bem rápida, mas que mostram uma característica cronológica interessante. Sai Jefté, entre Ibzan. Não era qualquer um. Não era alguém que se dizia, não, esse é juiz, não. Deus levantava e mostrava e eram reconhecidos como tal. Infelizmente, não temos uma história detalhada de cada um deles. Deveria ter, assim como deveria ter de Sangar. Mas não tem, não é necessário nesse momento para nós.
E depois vem um dos mais conhecidos, né? Sansão. Olha que interessante aqui, ó. Mata o leão novo e derruba as colunas do templo dos filisteus. Ó, foi um homem nazireu. Gente, nazireu não é um lugar, não é uma nação, não é um povo, não é uma cidade. Era uma especificação. Assim como Jefté pega a filha dele e dedica ao Senhor, ela seria um símbolo do que seria nazireu. No caso do sexo masculino e de Sansão, ele foi desde o seu nascimento separado para ser um nazireu ou nazireato. E existiam regras específicas que estão registradas em Levítico, em Números, que eram pessoas o quê? Que tinham uma vida exemplar, dedicada e exclusividade. Eles tinham regras para comer, se vestir, o que poderia tocar, o que poderia falar e algumas coisas específicas que eles deveriam fazer. E se algumas dessas coisas foram transgredidas, tinha perdão? Sim. Ele poderia procurar o sacerdote ou o sumo sacerdote, relatar sua culpa, receber a pena, oferecer um sacrifício e, passado algum tempo, em observação, que está lá registrado em Números e Levítico, ele voltava a exercer a função do nazireato. Ou seja, Sansão poderia ter reconhecido o erro. É claro que depois do erro ele foi preso pelos filisteus. O próprio Senhor o perdoou ali. Mas vamos lá. Ó, ele era filho de Manoá, nascido de mãe estéril, né? Muito bonita a história dele. E que liderou Israel contra os filisteus. Ele era da tribo de onde, gente? Ó, uma tribo quase que não é falada, né? Tribo de Dan. E foi o 13º juiz de Israel, sucedendo Abdom. Bom, qual que era a característica que fez com que ele se tornasse um juiz, um líder? Força sobre-humana, que segundo a Bíblia era lhe fornecida por quem? Gente, o Espírito Santo. Enquanto se mantivesse o quê? Obediente. De acordo com o texto bíblico, Sansão apaixonou-se por Dalila, uma mulher do povo dos filisteus, o qual traiu, entregando-os ao chefe da sua nação. Já começou errado porque deveria ter procurado alguém de Israel, do povo de Israel, legitimamente de Israel. Mas ele procurou de uma forma errada. Vocês conhecem muito bem a história. Só que o que eu acho interessante na história é que mesmo vendo essa força toda essa cabeleira aqui, depois vendo todo o declínio dele, você vê o Senhor ouvindo a sua oração e restituindo a força dele novamente. Ou seja, é como se o Espírito Santo voltasse ali e revigorasse ele com toda a força. E a Bíblia dá uma característica que no dia da sua morte ele matou mais homens do que em vida. Ou seja, ele conseguiu fazer em sua morte com que os filisteus entendessem o verdadeiro Deus que existia na vida de Sansão. E depois você vê Eli, né? Um personagem aí, podemos dizer, omisso, mas de grande importância. 40 anos governou. E agora você vai entender uma coisa. Todos esses juízes anteriores aqui, ó, nenhum deles era sacerdote. Nem sequer sumo sacerdote. Nem sequer levitas. Mas agora você vê um surgindo da tribo de Levi e que era também sumo sacerdote. Então você vê uma dupla função em Eli. Você vê uma função de sumo sacerdote e levita, sumo sacerdote e juiz. Eli aparece descrito na Bíblia como pai de Ofni e Finéias, ao observar a oração de Ana, mãe do profeta Samuel. Ele morre aos 98 anos de idade após receber notícias que os filhos haviam tomado a arca da aliança. Julgou Israel por quantos anos? 40 anos. Tanto é que a história de Eli, ela rasga, né, o tempo ali, ela sai do livro de Juízes e entra no livro de Samuel. Ela não entra em Ruth porque Ruth está antes um pouquinho dessa história de Eli e de Samuel ali, como eu disse para vocês, naquele lapso temporal entre Gideão, Tola e Jair. Ele foi um pai omisso, o que a gente pode entender. Gente, o que ele deveria ter feito? Sumo sacerdote. A linhagem dele seria os líderes futuros, provavelmente os próximos juízes. O que ele deveria ter feito? Apesar dele ser destacado como um homem exemplar e íntegro, ele foi um homem omisso. Ele permitia que os seus filhos, como sacerdotes aprendizes, né, aquele que
que separava os animais e coordenava os levitas no sacrifício, ele permitia que os seus filhos fizessem coisas levianas, coisas que não deveriam ser feitas nem por um cidadão comum, quanto mais por um sacerdote. Ele, além de tudo, eles roubavam o que era do sacrifício para eles e não entregavam a Deus. Então Eli foi omisso. E ele permitindo isso, permitindo essas coisas acontecessem, ele foi envelhecendo. Era como o seguinte: ele sabia que estava errado, repreendia os seus filhos, mas não fazia nada para que aquilo ali permanecesse. Ele deixou com que as coisas acontecessem, foram indo até o tempo em que os filhos deles ficaram totalmente descontrolados. Os anciãos chegaram a falar: Eli, seus filhos não têm condição, eles não dão exemplo nenhum. Eles são totalmente devassos, promíscuos, fazem tudo errado e querem tomar suas decisões. Nesse contexto de crescimento dos filhos de Eli, surge Samuel. Vocês conhecem muito bem a história, vai ser falado ali em 1 Samuel. Posso adiantar um pouco aqui agora pelo seguinte: Samuel ele entra na história como também sendo filho de uma mãe que não poderia ter filhos, estéril, assim como foi com Sansão e com outros também na Bíblia. Ele entra agora dentro da casa do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli, e adquire uma posição de líder, de liderança entre eles. Eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar sobre 1 Samuel. Não vou detalhar isso aqui agora. E vou contar a história de Hofni e Finéias também. Então, Samuel depois foi o 11º juiz. Diferente dos outros juízes da Bíblia, a Bíblia não estabelece quanto tempo Samuel julgou Israel. Diz, no entanto, que Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida, e não meramente no tempo do seu juizado. A tradição judaica atribui a Samuel um juizado de 10 anos de duração e lhe outorga o título de primeiro dos profetas maiores. Samuel, interessante, né, gente? Ele exerce uma tripla função, né? Uma tríplice função. Juiz, sacerdote e profeta. Mas como que ele era sacerdote? Eu vou falar daqui a pouco. Tem gente que tem toda essa dificuldade de entender. Não, mas o pai dele não era da tribo de Efraim, e sacerdote só poderia ser levita, da tribo de Levi. Eu vou explicar o porquê disso. Ele era sacerdote, juiz e profeta. Ele exerceu essa tríplice função, né? E sucedeu, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Samuel unge a Davi, 1 Samuel 16:13. Gente, eu queria só dizer isso aqui. Um homem íntegro como Samuel consegue ter filhos também ruins, ter filhos que saem do caminho. Isso parece um contrassenso para os crentes. E até se usa muito o texto em Provérbios que diz o seguinte: presta atenção nisso. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. Tudo bem. E as pessoas têm isso como uma promessa. Não, esse versículo não é uma promessa. Esse versículo é uma didática básica. Ensina, o seu filho não esquece. Mas, porventura, ele pode ser influenciado por más companhias, por más ações, por má decisão, por mau exemplo, ele vai se desviar dele. E se não for misericórdia do Senhor, ele não retorna. Tem gente que tem isso por promessa. Não, isso não é uma promessa. Não é uma promessa bíblica. Isso é uma regra de Provérbios. Isso é um ensinamento de um sábio que escreveu Provérbios mostrando o seguinte: ensina. Quando ele crescer, não se desviará dele. E esse ensina não é simplesmente falar, não. O ensino aqui envolve uma prática didática diária de ordenanças, de veredas, de caminhos, de tudo, de regras. E o filho cresce dentro daquilo e não se desvia daquilo. O fato não é uma promessa. Não quer dizer que se ensinar, ele não vai desviar. Porque tem gente que ensina, e mesmo assim os filhos seguem por outros caminhos. Tá? Então não é que é uma promessa. O compromisso de Deus não está nisso. O compromisso de Deus está em abençoar todo aquele que invoca o nome dele. Então todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa
diferente do que está nesse versículo, tá certo? Então, o Juízes termina com aquilo que se transformou quase que num refrão, infelizmente, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O livro de Juízes possui 21 capítulos e 618 versículos. Convido você a fazer a leitura detalhada, marcando sobre esse livro espetacular. É uma história triste? Sim, mas é uma história de educação, de ensino sobre aquilo que nós devemos fazer de verdade. E eu termino a aula de Juízes dizendo o seguinte: todos os ciclos que nós vimos aí, de todos os juízes, eles eram ciclos, né? Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Que eu e você possamos entender isso de uma forma melhor e pedir ao Senhor que a nossa vida não seja uma vida cíclica para com Deus, mas uma vida de progressão espiritual. Como é bom, gente, pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma progressão espiritual. Eu quero entender cada dia mais, andar no vivo e novo caminho, e não em ciclos. A nossa vida sim é cíclica. Tem momentos que estamos bem, tem momentos que estamos tristes. Mas o ciclo que eu quero dizer não é esse ciclo de alegrias e tristezas, mas sim um ciclo de santidade e pecado. Que possamos viver um ciclo somente de personalidades, né? De momentos ruins e momentos bons, mas firmes com o Senhor. Em contrapartida, na nossa vida espiritual, possamos ter uma vida de progressão. Que o Senhor possa abençoar cada um e voltaremos daqui a pouquinho com o livro de Ruth. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Cada um de vocês. Deixa eu tirar aqui. A Ruth está entrando aqui no livro. Não é agora a sua vez, não, Ruth. Espere.